Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntinho com você e nessa oportunidade estaremos aí trazendo mais um tema importantíssimo da palavra do nosso Deus. Um carinho, meu respeito em especial a você que ministra a palavra de Deus. Hoje eu quero trazer um estudo maravilhoso e vamos falar acerca do Evangelho. Isso mesmo, quando falamos em Evangelho, nós vamos para o verso 15 do capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, que está escrito: Ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda criatura. Olha só, o ide do Senhor é pregar o Evangelho a toda criatura. Mas qual é o Evangelho que está sendo pregado? Por que hoje há pessoas que não conseguem se libertar? O que me chama a minha atenção é a palavra de Deus que está escrito no capítulo 24 e verso 47 do Evangelho de São Lucas. E em teu nome viesse a pregar a remissão dos pecados e o arrependimento a todas as nações, começando por Jerusalém. Pregar é saber que o Evangelho tem que adentrar dentro do ser humano. É o Evangelho que liberta o ser humano. É o Evangelho que tem como objetivo de transformar a vida, porque o reino do céu ele existe. Porém, nós temos que tomar muito esse cuidado, porque quando nós adentramos no Evangelho, esse Evangelho ele tem que nos libertar. Mas quando falamos em libertação, me chama a minha atenção. Quando eu vou para dentro da Bíblia Sagrada, eu vou para o verso 36, mas no capítulo 8 do Evangelho de São João: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como que o homem pode ser liberto? Observe um detalhe muito importante. O primeiro ide, que é pregar o Evangelho, está sendo pregado. Mas, porém, temos que observar um detalhe muito importante, que no verso 19 do capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, também tem um ide importante, que está escrito: ide, portanto, e ensinai as nações. Veja só, ensinar o quê? O que é certo, o que é errado. Mas, porém, o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem como objetivo de libertar o homem. Ele tem como objetivo de libertar a mulher. Mas você, nós, temos que crer no Evangelho de Cristo. Nós temos que crer porque o céu, ele existe. Quando falamos em céu, eu vou para o verso 15 do capítulo 1 do Evangelho de São Marcos. E dizendo: está cumprido. É chegado-vos o reino de Deus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Olha só que aqui tem uma palavra de total aceitação, para que nós venhamos crer no Evangelho. Mas qual é o Evangelho que devemos crer? O ide de Jesus Cristo, ele tem como objetivo de trazer o ensinamento. E esse ensinamento ele só vem através do verdadeiro Evangelho. Quando falamos em ensinamento, é quando a pessoa passa a entender e compreender a vontade de Deus para conosco. Porque do Evangelho de São João, no capítulo 8, verso 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, o Evangelho de Cristo, ele tem como objetivo de libertar o homem. Mas como que vai libertar o homem?
O Evangelho de Cristo tem como objetivo de libertar a mulher. Como que vai libertar? Sendo que não há quem nos ensina, não há quem nos mostra o que é certo, o que é errado. Mas o que me chama a minha atenção, dentro de um evangelho genuíno, dentro de um evangelho verdadeiro, esse evangelho ele é muito importante para nós. Esse evangelho ele tem um poder que a qual ele pega o homem e a mulher do mais lamaçal de pecado que está. E quando esse evangelho ele adentra dentro do coração do homem e da mulher, a mulher passa a entender, e também o homem, a criatura humana passa a entender qual é a vontade de Deus. Mas para isso, nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que entender, nós temos que compreender, e nós temos que, ou seja, dar ouvido à palavra de Deus. Quando eu olho dentro da Bíblia, eu continuo ainda dentro do Evangelho de São João, mas agora eu vou para o verso 3 do capítulo 15. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado? Mas espera um pouquinho. Quem é que tem falado conosco? Como que eu vou saber se eu estou no caminho certo ou não? Sendo que não tem quem me ensina, sendo que não tem quem me orienta. Mas esse é o objetivo do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é somente pregar o Evangelho e ficar nisso mesmo, não. Mas o Evangelho de Cristo tem como objetivo de entrar o segundo ide, que é ensinar as nações. Você vê que não é só a nação brasileira. Aqui está todas as nações. Porque a Bíblia ela é bem categórica em nos dizer. Agora, um cuidado nós temos que ter. Muito cuidado. Porque esse evangelho que nós estamos ouvindo é um evangelho que muitas das vezes traz-nos transtorno. É aquele evangelho que a pessoa adentra e não consegue se libertar. Mas esse é um evangelho anátema, um evangelho maldito. Esse evangelho, ele tem sido pregado, está sendo pregado. Por que ele se torna maldito? Por que ele se torna anátema, que é a palavra maldito? Porque não entra o id. Não entra o ensinamento, ensinando o homem, ensinando a mulher, ensinando a criatura humana como deve se proceder nesse presente século. Como se deve andar nesse presente século. Uma vida liberta, transformada, não por uma religião, não por uma denominação, mas transformada pela renovação da palavra de Deus. Continuo eu dentro do Evangelho de São João, mas agora eu vou para o capítulo 17 e o verso 17. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela não quer que ninguém se perca de maneira nenhuma. Mas a palavra de Deus, ela traz uma orientação fantástica para que eu, você, nós venhamos observar o andamento que está acontecendo, ou seja, o caminho que nós estamos andando, para que nós não venhamos tropeçar. Porque se a palavra de Deus tem poder de nos santificar e a verdade está nela, nós passamos a crer nela. Olha só o que está escrito dentro do livro do Evangelho de São João, no capítulo 5 e verso 39. Bendito seja Deus. Eu vou ler com vocês aqui, que me fugiu da minha mente. Examinais as Escrituras, e cuidei ter nela a vida eterna, porque é ela que de mim testifica. Veja só, que a palavra de Deus é ela que está nos testificando nesse estudo. Que é ela, que a qual
ela é digna de total aceitação para que nós venhamos adentrar com corpo, alma e espírito dentro desse evangelho, para que esse evangelho venha nos transformar. O que me chama a minha atenção, o objetivo do evangelho de Cristo, dentro do segundo ide, que está no verso 19 do capítulo 28, ide e ensinai as nações, e no evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 16, verso 15 de São Marcos, esse primeiro ide com o segundo ide, ele tem como objetivo de abrir a nossa mente para que nós venha entender e compreender, porque nós somos formados de 3 partes, isso mesmo. Quando falamos em 3 partes do corpo, eu vou para o capítulo 5, verso 23 de 1 Tessalonicenses, e o mesmo Deus vos santifica em tudo. Corpo, alma e espírito. Você vê que são 3, corpo, alma e espírito, formando o nosso corpo. Agora, quando nós adentramos no evangelho verdadeiro, e não no evangelho anátema, quando nós estamos caminhando no evangelho, é o que nós vemos nos dias de hoje, para se cumprir, capítulo 3, verso 18 do livro do profeta Malaquias. Eis que veremos a diferença entre o justo e o injusto, dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Olha só, o evangelho de Cristo, ele tem como objetivo de fazer a diferença, ou seja, diferenciar um homem de um outro homem, que a qual ele caminha nesse presente século, de uma mulher que caminha nesse presente século diferente de outra mulher. Você pode observar esse detalhe que é muito importante, porque ela está totalmente liberta. Aquela mulher vaidosa, aquela mulher sensual, aquele homem vaidoso, aquele homem sensual, aquele homem irado, aquela mulher irada, nervosa, irritada, aquele homem, aquela mulher que vivia e vive nesse mundo mais cheio de pecado, já não tem mais, fazia tudo que não prestava, hoje já não faz mais. Esse evangelho, ele tem esse poder. Agora, um cuidado, você, eu, nós temos que ter, porque no verso 4, no capítulo 4 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, está escrito: o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não resplandeça o evangelho de Cristo Jesus, que é a imagem e a glória do Deus vivo. Agora, o evangelho genuíno de Cristo é quando você sabe que ele é pregado, mas sem interesses financeiros. É um evangelho que ele é transmitido para a salvação do ser humano, para a libertação, para ser transformado esse homem, essa mulher, porque nessa transformação ele caminha para o céu. Agora observa um detalhe muito importante. Esse Deus desse século que Paulo fala é o dinheiro. No evangelho anátema, infelizmente, é uma realidade. O evangelho anátema não está nem preocupado se vai ser salvo ou não vai. Mas no evangelho de Jesus Cristo, não. É uma preocupação muito grande para que a pessoa venha se salvar. Não que o dinheiro seja maldito, não. Apesar que não é esse tema, mas vou dar um ênfase para resumir esse estudo. Capítulo 6, verso 10 de 1, a carta de Paulo a Timóteo, está escrito: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E muitos se transpassaram por causa deles de dor. Olha só, esse Deus que Paulo está dizendo é esse. Por quê? No verso 5 do mesmo capítulo 6 de 1 Timóteo,
Está escrito homens corruptos. Olha só, homens corruptos que se privaram da verdade. Ou seja, no evangelho maldito, a pessoa se corrompe por causa disso, dinheiro. Aí, já no capítulo 8, verso 32 de São João, que está escrito, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele já não prega a verdade, porque ele se corrompeu. Isso é no evangelho anátema, maldito. Mas no evangelho de Cristo, ele já tem como objetivo, não. Tem o objetivo de chamar o ser humano, chamar a criatura humana para o dinheiro, não, mas sim para o reino de Deus. Para resumir, eu vou para o livro de Gálatas, isso mesmo, no capítulo 1, verso 7, do livro de Gálatas, eu quero resumir com vocês o verso 6, verso 7 e verso 8 e verso 9, que olha só o que diz Paulo aos Gálatas. Maravilho-me, olha só, de que tão depressas passai daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Esse transtorno nós vem passando já há muitos anos. Homens, mulheres que estão transtornando o evangelho de Cristo por causa do quê? Por causa disso aqui, ó, de dinheiro. E esse cuidado você e eu, nós temos que ter. Muito cuidado. Mas vamos já finalizar, fica tranquilo. No verso 8 do capítulo 1 de Paulo aos Gálatas, continua Paulo dizendo que quer finalizar o verso 9. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja maldito. Finalizando o verso 9. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja maldito. Esse evangelho maldito, que Paulo está dizendo aqui, o verso 9, verso 8, no capítulo 1 de Gálatas, é aquele evangelho que, volto a repetir, que é por interesses financeiros. Esse evangelho, ele não tem poder de libertar o homem de maneira nenhuma. Esse evangelho não tem poder de libertar a mulher de maneira nenhuma. Mas o evangelho de Cristo, que a qual nós ouvimos e vemos e aprendemos, aquele evangelho abençoado, que transforma, liberta e leva o homem, leva a mulher, leva a criatura humana ao céu. Cuidado, vigia, cuidado. Jesus, ele está voltando. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine. Mas continuamos ainda trazendo temas importantíssimos da palavra de Deus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E relembrando a todos, inscreva-se nesse canal, que você estará assim recebendo as mensagens de Deus.